culto de adoração ao Senhor, partilhando essa palavra que está aqui, esse tema, a síndrome do Mar Morto. Essa mensagem eu comecei na sexta-feira. Então, a parte primeira dessa mensagem, ela está lá no canal da igreja, no Templo das Nações. Também está lá no meu canal no YouTube, Pedro de Carvalho Araújo. Aproveite, você que não é inscrito no meu canal, já se inscreva, já acesse o meu canal, assista a pregação e não deixe de dar o like, porque também a propaganda tem que ser completa, né? Não deixe de dar o seu like. Está lá a mensagem, eu não vou voltar toda a mensagem, porque aí nós vamos levar todo o tempo na primeira parte. Então, para você entender bem essa mensagem, vá lá no meu canal no YouTube e pare para ver a pregação que eu preguei na sexta-feira agora, no culto do clamor. Quero seguir a segunda parte com os irmãos hoje. Eu quero convidá-los para o livro de Zacarias, capítulo 14, versículo 8. Zacarias 14, 8. Embora o texto que vai falar mais desse tema é o texto que eu prego lá na sexta-feira. Então, por isso, acesse a pregação de sexta-feira. Tá bom, queridos? Vamos lá. Zacarias capítulo 14, versículo 8. Eu quero ler com você vários textos, então fique atento. Zacarias capítulo 14, versículo 8 diz: naquele dia, também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental, e outra metade ao mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. Essa é a palavra de Deus. Embora depois, lá na mensagem de sexta-feira, o texto principal que vai dar um maior entendimento sobre essa pregação, nós não vamos ler agora, mas só anote, para você depois ler em casa, nem coloque aqui, só você anote, Ezequiel 47, do 6 a 12, tá? Aí depois você vai entender melhor esta pregação a partir da mensagem de sexta. Meus irmãos, deixa eu lhe falar uma coisa, olhe para mim você. Inicialmente, no mínimo, há outras passagens além de Zacarias, como por exemplo, lá em Lucas, e depois também em Apocalipse. Jesus vai dizer lá em Lucas que as pessoas que acreditarem nele, que confiarem nele, que se voltarem para ele, que receberem do seu espírito, do seu interior correrão rios de água viva. Apocalipse também vai dizer que existe um rio que alegra a cidade de Deus. São profecias específicas da parte de Deus. A profecia lá de Ezequiel e a profecia aqui de Zacarias é uma palavra específica para Israel, para o povo de Israel. Também é uma palavra específica que muitos estudiosos dizem, uma palavra específica para o Mar Morto, que não se cumpriu ainda, e que muitos dizem que irá se cumprir durante o período do milênio, que o Mar Morto não tem vida, e que lá no milênio essa palavra profética, tanto de Zacarias como de Ezequiel, vai se cumprir sobre aquele local. Mas trazendo para o campo espiritual, nós podemos pegar alguns fragmentos da palavra de Deus e aplicar no campo da espiritualidade para termos uma compreensão do reino de Deus. É como Jesus fazia com muitas parábolas. Ele utilizava da agricultura, ele utilizava como é que chama criar ovelhas? É apicultura? Não, ovelhas é o que é? Como? Pecuária, não é? Ele utilizava desses meios para demonstrar a questão espiritual. Também nós podemos utilizar esta palavra do Mar Morto para aplicá-la para o campo espiritual. De quê? Assim como o Mar Morto, ele está morto em si, e há alguns fragmentos que identificam isso também se aplica a muitas pessoas. Por exemplo,
Na sexta-feira eu comentei que o Mar Morto ele é 10 vezes mais salgado do que um mar que está próximo a ele. Porque o Mar Morto, na verdade, não é um mar, não é? É um grande lago, é uma grande depressão, uma faixa de terra que existe naquela região, não é? Mais de 430 metros abaixo do nível do mar, não é? Ele não é um mar porque não corre para os oceanos, ele é fechado em si. Nós podemos, de alguma maneira, trazer para nós de que uma das consequências que trouxe, que existe morte no Mar Morto é o seu aspecto extremista. E aí comentei na sexta-feira de que essa coisa de ser exacerbado na quantidade de sal lhe provocou a própria morte. Pessoas extremamente extremistas, elas são perigosas. E eu disse, inclusive, você pode ver na mensagem de sexta-feira, que essas pessoas que amam de maré, não tem uma coisa assim? Que amam de maré, não é? Essas pessoas que amam, daqui a pouco, elas odeiam. Meu pastor, meu lindão, daqui a pouco, sem vergonha, não presta. É um perigo isso, não é? Essas coisas extremadas, extremistas, é só olhar os extremistas que existem por aí, que são um perigo. Eles estão dispostos a tudo, a matar e a morrer. Isso é um perigo. Agora, veja você, o que quero com você enfatizar aqui é a síndrome do Mar Morto. O que é uma síndrome? É um conjunto de características que evidenciam uma causa. E aqui no Mar Morto, a quantidade de sal, a grande depressão, a depressão é o nível que ele está com relação ao mar, 430 metros abaixo do nível do mar. Essa coisa de, por exemplo, o Mar Morto, ele só recebe as águas que descem lá do Monte Hermon, caem em Jerusalém, caem no Rio Jordão, e aí desce para o Mar Morto. Só que quando chega lá não há vazão de água, não há saída de água. E aí, queridos, essa é a verdade que eu quero aplicar para vocês nesta noite. O perigo de nós só recebermos, retermos, guardarmos e não liberarmos, e não repartirmos. Existe um perigo nisso. Alguns peixes que com a enxurrada que vem sobre aquela região, porque lá na região do Mar Morto não cai chuva, cai próximo, mas em cima do Mar Morto não cai chuva, não chove naquela região. Quando vêm as águas, pelas chuvas, um pouco mais adiante, mais para cima, na região mais acima ali, que é Moabe, ali, aquela região, era a região de Sodoma e Gomorra, que era outrora, que inclusive era uma campina. Eu estive nessa região. Eu estou desde sexta-feira procurando o CD, que eu gravei lá a filmagem, mas eu não achei ainda. Vou trazer, para mostrar para vocês. A Bíblia diz que quando Ló e Abraão decidiram se separar, a Bíblia diz que os pastores deles brigaram, não é? Porque tinham muitos pastores e Ló foi abençoado por causa de Abraão. Aí Abraão disse, nós precisamos entrar no consenso, nós não podemos brigar. Como disse a pastora hoje, nós não somos inimigos, nós somos parentes, nós não podemos brigar. Então disse Abraão para o seu sobrinho Ló, escolha para onde você quer ir. E se você for para a esquerda, irei para a direita. E se você for para a direita, irei para a esquerda. E a Bíblia diz que Ló olhou as campinas de Moabe. As campinas de Moabe é na proximidade do Mar Morto. Inclusive, lá à esquerda, quando você vai subindo para Jerusalém, toda uma região que tem bastante sal, existe lá uma rocha que eles dizem que é a mulher de Ló. É só um símbolo, não é a mulher de Ló. Claro que não é. É só um significado, uma demonstração. Escute uma coisa, queridos. Aquela região era a região que tinha campina. Era uma região de pastos. Mas escute uma coisa. Pelo fato de ser uma região que só recebeu, que só reteve, ela morreu. Olha que interessante. Quer confirmar comigo esse texto? Vamos lá.
Eu quero convidar você para, deixa eu achar o texto que fala sobre isso. Vamos lá, deixa eu tentar achar esse texto. Vamos lá, digam amém. Ele está aqui em algum lugar. Diga: Jesus é bom e é maravilhoso também, e o que é que Ele merece? Aleluia. Eu não estou achando. Eu acho que eu apaguei sem querer. Não pode ser verdade. Oh, Jesus, não deixa. Aqui achei. Ezequiel 16, 49. Vamos lá. Ezequiel 16, 49 e 50. Vamos lá. Olha que texto, confirmando essa verdade. Ezequiel 16, 49 e 50. Eis que foi a iniquidade de Sodoma, a tua irmã, soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim, pelo que, vendo isto, as removi dali. O problema de Sodoma e Gomorra não era só aquela questão lá, não é? Que eles tinham de promiscuidade. Na verdade, isso era só um agravante de outros pecados mais. Por exemplo, quando alguém cai em adultério, as pessoas caiu em adultério. Não, a queda é só uma consequência de outros pecados lá atrás. É muito mais do que isso. A gente olha Sodoma e Gomorra e fica dizendo a promiscuidade, e por isso o Senhor os puniu, mandou fogo do céu. Mas é para além disso o pecado de Sodoma e Gomorra. E entre esses pecados estava essa coisa de ser um povo egoísta, miserável, mesquinho. Esses dias a pastora fez uma leitura, nós estávamos tomando café e olhamos ali o jardim do inverno. Ela disse: aquela planta está morrendo. Lembra disso, vida? Aquela planta está morrendo. Mas por que está morrendo? Não pode estar morrendo. Ela cuida da planta, ela cuida das plantinhas dela, mimosa. Tem um amor com as coisinhas dela. Mas eu cuido bastante e tal. Daí ela foi ver o que estava acontecendo com aquela planta que estava morrendo. Ela se deu conta que o jarro onde estava plantado aquela planta tinha pouca vazão de água, e a água ficava retida e estava apodrecendo a planta. Veja que até uma coisa que é para a vida, que é para o bem, se não vier na medida, nos prejudica. Sabe, minha gente, é por isso que eu disse na sexta-feira, e vos convido a assistir a pregação de sexta, porque falei dessa coisa, o quanto me assusta pessoas extremistas, desequilibradas emocionalmente. Jesus sempre vai nos ensinar, e a palavra de Deus vai nos colocar essa medida de sermos pessoas temperadas. Temperadas. Meus irmãos, as pessoas que mais causam mal ao Evangelho são as pessoas extremistas. Essas que em tudo vê pecado, que tudo vê o diabo, que tudo vê Deus, coisas onde Deus não está. Essas pessoas que tudo vê Deus, tudo é Deus, tudo é Deus, tudo é Deus. Ou então nada é Deus, nada é o Senhor. Isso é um perigo. Essas pessoas que elas abram a mão demais, e aí paga comida para todo mundo, e faz um monte de coisa, e deixa a família desprovida. Também aquela pessoa do espírito do tio Patinhas, miserável, mão de vaca, fominha, não reparte nada. Isso é um perigo, pessoas assim. Sabe essa coisa de vamos lá, dá para todo mundo aí, vamos liberar geral. Daqui a pouco não tem, para si nem para os seus. Mas também essa pessoa que retém, miserável. Vamos ali comer um X, não posso, porque senão eu vou morrer de fome. Tem que guardar, tem que economizar. Não paga um X. A mulher diz assim: meu amor, eu estou morrendo de sede, me compra uma água, nós estamos chegando em casa.
Lá em casa tem água do poço. Lá em casa tem água. A mulher diz: ô meu amor, me paga um sorvete aí. Por isso que é bom, às vezes a mulher, às vezes não, sempre é bom a mulher ter seu próprio dinheiro, não é? Dar o seu jeito, porque não fica a mercê de homens miseráveis assim, mesquios, morto de fome. Ela diz assim: ô meu amor, me paga um sorvete. Te abana, mulher. Já estou na menopausa, não precisa de sorvete, nada. Lá em casa tem água gelada, te dou um gelo. Coisa mais triste, né? Miserável. É um perigo pessoas assim. Escute uma coisa, queridos. No que diz respeito a Sodoma e Gomorra, eles eram uma comunidade miserável. E eles não aprenderam quando os 4 exércitos invadiram lá e levaram Ló cativo. Lembra que eu preguei uma dessas mensagens um dia desses? Que Abraão teve que ir lá com os 318 nascidos da sua casa para lutar contra os 5 reis e resgatar Ló. Eles não aprenderam com isso. Não aprenderam, continuaram sendo um povo mesquinho, miserável, egoístas. E o egoísmo, minha gente, nos afasta de Deus, nos afasta do outro. O egoísmo nos mata, nos distancia do propósito de Deus. Essa coisa de acumular só para si, ter só para si, não liberar, não repartir. E o segredo, olha, eu olho para a multiplicação dos pães. Quando Jesus vai multiplicar 5 pães e 2 peixes, além da oração poderosa de Jesus, o segundo segredo foi a partilha. E quando se parte, se reparte, se multiplica. A bênção esteve, além de Jesus da graça e seu Cristo, o segredo da partilha. Eu nunca vou esquecer uma história que eu ouvi há muitos anos atrás. Alguém chegou numa vila, uma vila que estava passando uma miséria muito grande, na época da peste negra, na Idade Média, uma fome, uma miséria. E chegou alguém que dizia que tinha poderes mágicos, e que tinha uma pedra que tinha poder de fazer milagres. E a pessoa chegou na praça e disse: essa pedra é muito poderosa e nós vamos fazer, e essa pedra vai promover aqui uma grande sopa. Nós vamos fazer aqui um caldeirão de sopa que vai alimentar toda a comunidade. Aí cercou de pessoas na praça para ver aquela situação. Ele pegou a pedra e disse: quem é que tem uma cebola em casa? E alguém correu e buscou uma cebola. Ele disse: quem é que tem um dente de alho? E alguém correu e buscou um dente de alho. E ele foi pedindo, e cada uma das pessoas tinha uma coisa para oferecer. E quando ele juntou tudo aquilo ali, ele fez a sopa e deu para toda aquela vila. Aí ele disse: gente, a pedra foi uma pedra que eu achei lá no bosque. Essa pedra não tem poder de nada. O poder está na unidade de vocês. Enquanto cada um ficou escondendo o seu dente de alho, ficou escondendo a sua cebola, iam estragar e vocês não iam comer. Mas no poder da unidade, da união, nós pudemos produzir uma sopa que alimentou todos vocês. Escute uma coisa, queridos, há uma dádiva muito grande de Deus nessa coisa da partilha. A partilha é a cura contra o egoísmo. É por isso que a dinâmica do dízimo para nós é muito importante. Não é essa coisa só do diabo. Olha, eu acho que nem é muito mais do que isso. Porque eu vou dizimar, porque senão Deus não vai me abençoar, Deus não vai me prosperar, o diabo vai ficar mordendo o meu calcanhar. Senão Deus não vai me prosperar. Gente, não é nem por isso. Olhe, é só por essa capacidade que nós temos de partilhar. É como o irmão que chegou para mim, o empresário, e disse: a minha vida está toda bagunçada, pastor, não consigo prosperar, não sei o quê. E eu disse: você dizima? Ele disse: não dizima, eu não sei como é que eu faço, porque eu não sei quanto que eu ganho. Digo: sabe por que o dízimo é bacana? Porque ele organiza a nossa vida.
Se você não sabe quanto ganha, você não sabe quanto gasta. E não sabe quanto vai dizimar. E é por isso que a sua vida é uma bagunça, porque a bênção de Deus está na organização. A bênção de Deus está na organização. É por isso que quando Deus quer trabalhar, Ele traz luz. Porque Deus não trabalha no escuro. Porque Deus trabalha organizado. E nisso consiste a bênção de Deus. Olha, queridos, a cura para o egoísmo é essa coisa de não reter. Até coisas que para nós seriam boas. É a água que trazia vida para a planta. Mas como precisava ter vazão, a água ficava acumulada, estava apodrecendo a plantinha. O problema do mar morto é que ele retém. E quando alguns peixes que descem do rio Jordão, e quando chegam lá no mar morto, eles morrem, porque não há vida lá. Pessoas que não têm vida, quando outros se aproximam dele, provocam morte nesses que se aproximam. É por isso que pessoas com mau testemunho trazem morte para pessoas inocentes na fé. Por isso que a gente precisa tomar cuidado com quem anda, porque se a gente anda com pessoa que é como um mar morto, nós vamos morrer. Olha, inclusive nós temos como seres humanos a capacidade de nos assimilar ao outro. A psicologia diz que é pelo olhar do outro que somos constituídos, que existimos porque o outro nos permite existir. E o outro nos afeta de tal maneira que, inclusive, se nós convivermos muito com uma pessoa, nós vamos pegar suas manias, seu jeito, e inclusive os bons e os ruins. Se andarmos com um homem grosso e ignorante, daqui a pouco nós estamos igual a ele. Um cético que não crê em Deus, nós também não vamos crer. Com pessoas críticas da igreja, meus irmãos, aqui eu consigo ver irmãos morrendo na fé, porque começam a caminhar com pessoas exageradamente críticas da obra de Deus. Eu começo a ver, inclusive elas vão se afastando da comunhão da igreja. Minha inclusive, da pastora inclusive, porque elas começam a caminhar com pessoas que só criticam, que só falam mal, que só chateiam. Daqui a pouco elas estão igual a essas pessoas. E elas vão morrendo, e daqui a pouco se desviam. Mas o mar morto fica lá. Fica aqui dentro da igreja ainda. E esses peixes, quando vão para o mar morto, e quando estão em contato com o mar morto, eles morrem. Porque o mar morto não tem vida para oferecer. Por quê? Porque retém. Nesta noite, pelo poder do Espírito Santo e da sua palavra, nós vamos orar para que toda morte que há em nossa volta, ou em nossa alma, em nosso coração, seja tirada, e Deus possa produzir vida em nós e a partir de nós. Você pode aplaudir a Ele? Vamos lá. Aleluia. Não, vamos lá. Let's go, mais alegria. Aleluia. 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 Escute uma coisa, queridos. O mar morto, ele é egoísta. Ele retém. Deus não quer, querido, que você fique aqui domingo após domingo, sentado, ouvindo a palavra, recebendo, se abastecendo e não fazendo nada com isso. Deus não quer que você fique aqui domingo após domingo, adorando, cantando, recebendo, se abastecendo, se alimentando. E o que é que você e eu fazemos com isso durante a semana? Muita gente, ao longo da sua caminhada no Evangelho, que eles não partilham o que têm recebido de Deus, eles vão ficando adoecidos, eles vão ficando doentes. É por isso que Paulo diz: o que eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei. Eu recebi do Senhor e eu reparto com vocês. Eu ganhei de Deus, Deus me revelou, Deus me deu e eu reparto com vocês. E quanto mais Paulo repartia, mais Deus dava para ele, da sua graça e do seu bem. Digam amém.
Deus não quer que eu e você fique aqui nesta igreja há 15, 16 anos, 20 anos, sentado recebendo e não fazendo nada com isso. É tempo de você abrir a sua casa para que ali tenha uma célula. É tempo de você pegar as redes sociais e as suas mídias sociais e começar a falar do Evangelho. Há muitos anos atrás eu falei de uma pessoa, eu queria achar uma receita lá de um chá, de alguma coisa. Eu gosto muito de chá, não sou inglês, mas gosto muito de chá. E aí eu queria uma receita de um chá, e aí eu achei a receita de uma mulher fazendo um chá, explicando sobre um chá. No final, ela disse, eu quero aproveitar, ela explicou tudo sobre o chá, e no final ela disse, eu quero aproveitar e deixar um pensamento para vocês. Ela nem disse um texto, ela disse um pensamento. E citou um texto bíblico, e deu uma palavra. Eu confesso que fiquei emocionado. Atendi o irmão aqui sexta-feira, agora de tarde. Ele disse, pastor, eu não sei se está aqui. Ele disse, vizinho aqui do prédio. Ele disse, esses dias esses tempos eu estava querendo morrer. Eu estava para baixo, eu estava querendo morrer, pastor. Eu estava muito mal. E foi no começo da pandemia. Ele disse, só que não tinha culto. Eu queria falar com o senhor, mas não tinha seu contato, não sabia como lhe achar. E aí a minha esposa disse, ele tem um canal no YouTube. Pastor, assisti sua pregação. E foi uma palavra que me levantou. Sexta-feira falou comigo aqui. Veio aqui falar comigo. É isso. Meus irmãos, nós não podemos perder tempo. A pastora disse uma coisa verdadeira, entre tantas que falou agora de tarde, com esses pastores que usam o altar de Deus para falar mal uns dos outros, para se achar muito santos, sabe, e desprezar os outros, e dizer que todo mundo está errado, que só eles são bons, usar o altar, o tempo que tem, para falar mal uns dos outros. Eu acho isso cúmulo. De igual modo como eu acho um candidato que vai usar o seu tempo de televisão para falar mal do outro candidato, em vez de falar dos seus projetos, quer depreciar os outros. Meu irmão, se você já quer votar em alguém, essa pessoa que deprecia os outros, já tem que perder o seu voto. Pessoas que depreciam os outros, que falam mal dos outros, não são pessoas de boa índole. Não são pessoas que você deve partilhar a sua amizade, a sua companhia. Não se assente na roda dos escarnecedores. É o Salmo 1 que eu tenho para a minha vida. Não se assente na roda de mar morto, de escarnecedor. Pessoas que usam o tempo da sua vida para escarnecer dos outros. Pessoas que usam as mídias para falar mal uns dos outros, jogar piada, essas coisas. Vamos usar as mídias para dizer, Jesus está voltando. Enquanto há dia, busquemos o Senhor. Vamos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Enquanto está perto, vamos invocar, vamos clamar. E Deus vai responder. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, o mar morto, de ser uma das suas características que lhe evidenciam como morto, é que ele não reparte, ele é estéril, ele só guarda, ele retém. Então não vamos fazer isso. Em todos os sentidos da nossa vida. Vamos partilhar o que temos recebido do Senhor, recebido de Deus. Eu quero convidá-lo para 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 30. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 30 diz: eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. É o texto da Santa Ceia. Queridos, olhe para mim você. Meus irmãos, o problema da igreja de Corinto era o egoísmo. Eles faziam a ceia, que era aquela coisa do, cada um levava um prato de comida, e não era o pãozinho como nós fazemos com um pouquinho de suco de uva. Na verdade, eles se reuniam, a ceia era o jantar. Cada um pegava um pedaço de carne, e escute, o princípio da igreja primeira
como diz os teólogos da igreja antiga, era de que na ceia, aqueles irmãos menos favorecidos, eles iam ter uma refeição pelo menos uma vez na semana. Uma refeição boa, um pedaço de peixe, um pedaço de carne. É por isso que se reuniu na ceia e cada um trazia seu pedaço de carne, e aí colocava na grande mesa, e era a ceia do amor, e todo mundo, e tudo era de todos. Chegou um momento que a igreja de Corinto, os irmãos mais abastecidos diziam: ninguém mexe na minha picanha, ninguém mexe no pedaço de carne. Essa coca aqui é minha, fica aqui do meu lado. Não, sabe? Não coloca na mesa. Eu que trouxe. Ninguém pega aqui porque é só minha. Sabe? A igreja de Corinto começou a fazer isso. E aí, antes que terminasse a pregação dos pastores da igreja, ele já ia para os cantos, as famílias mais abastecidas, quem tinham mais, diziam: aqui, você é meu amigo, você é mais próximo a mim, você come. Aquele irmão, nem sei quem é, então ele não veio comer comigo aqui. Não são os meus amigos. O que você trouxe? Eu trouxe uma maminha, trouxe uma picanha, trouxe um pernil, trouxe aí. Aí eu dizia: eu trouxe aqui um lambari. Lambari? Isso que nem é comida de gente, vai pra lá. Queremos você com a gente. Aqui é só de piava para cima. De salmão. Dourado. O que você tem? Eu trouxe aqui uma latinha de sardinha, para não repartir. Não, que sardinha? Isso aqui não é comida de gente. Aqui não. Eles não me entenderam. Uma igreja que aparentemente cheia do carisma, na hora de orar era um siriri, para lá e para cá. Era só a onda. Mas na hora para demonstrar a espiritualidade, o diabo estava no meio deles. Não era o Espírito de Deus. Não se engane, não pense que o Espírito de Deus está no... É nessas horas que nós vemos da partilha, que nós vemos se alguém tem o Espírito de Deus. Porque aonde está o egoísmo, não pode estar o trono do Senhor. Não pode estar o trono de Deus. Não pode ter espiritualidade nessa coisa do egoísmo. Aí o apóstolo Paulo diz: eu não louvo vocês, eu não admiro vocês. Para mim, vocês não são espirituais. Eu poderia falar todas as línguas, mas eu não prefiro esse estilo de vocês. Vocês são carnais. Eu não falo para vocês como espirituais, porque quando vocês se reúnem, vocês não se reúnem para a vida, porque a partilha era a vida. Porque tinha gente que não tinha o que comer durante a semana. A partilha era a vida. E aí ele diz: quando vocês se reúnem, vocês não se reúnem para a vida, vocês se reúnem para a morte. E é por isso que no meio de vocês há muitos fracos, há muitos doentes, e inclusive muitos mortos. Porque vocês não entenderam a dinâmica do amor. Vocês não entenderam a dinâmica da partilha. Vocês não receberam a cura para o egoísmo. Vocês não estão entendendo, queridos. E aí havia morte na igreja de Corinto. Meus irmãos, eu desejo muito, como pastor desta igreja, que o Espírito Santo passeie no nosso meio e que haja vida entre nós. E se há aqui entre nós, como os ossos lá no vale de ossos secos, que o Espírito Santo possa falar poderosamente, soprar sobre nossa vida, que produza vida, que a vida de Deus venha sobre nós. E quando você diz assim: meu amigo, eu estou indo numa igreja, e eu cheguei lá todo torto, sem vergonha, sem fundamento, e eles me receberam lá, e eu estou lá, e minha vida tem mudado. Vamos lá comigo. Se eu não me engano, quem foi? Natanael? Alguém disse para Natanael, ou foi Natanael que disse para um outro discípulo, que disse: vamos lá, eu encontrei Jesus. Acho que foi André que falou para Natanael: venha, nós achamos o Messias, vamos lá conosco. E quando Natanael chega,
Jesus diz: eu vi você. Quando você recebeu o convite, lá debaixo da árvore, eu vi você. Você prontamente veio me ver. Eis aqui um homem que não tem dolo, que não tem dúvida, que não tem receio. Quando recebeu o convite, veio prontamente. Queridos, quando você partilha a boa notícia do Evangelho e diz assim: meu amigo, Jesus ama a sua vida, venha à nossa igreja, venha à nossa célula, venha. Quando você usa os meios que você pode utilizar para levar a boa notícia, você está partilhando, você está produzindo vida, a começar muito antes do outro, você está provocando em você. Meus irmãos, quando eu prego, eu sou o primeiro a ser renovado. Quando eu prego, eu sou o primeiro a receber o chicote. Quando eu prego, eu sou o primeiro a ser renovado. Então escute, quando você diz para o outro, e quando você abençoa o outro, você é o primeiro a ser abençoado. Você pode aplaudir o Senhor? Vamos lá, faça isso com alegria. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Aleluia. Eu quero convidá-lo para Lucas capítulo 12, versículo 15. Vamos lá, Lucas capítulo 12, versículo 15. Lucas 12, 15 diz: então lhe respondeu: tende cuidado, guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com muita abundância. E razoava consigo mesmo, dizendo: farei, pois, que farei, pois? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse-lhe: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruirei-vos maiores, e aí recolherei todo o meu produto de todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, nesta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim, eis que o que entesoura para si mesmo não é rico para com Deus. Eis aqui um exemplo de alguém que só pensa em si, de alguém egoísta, que só pensa em si. Queridos, por que você está nesse curso? Para mostrar para todo mundo que eu tenho um diploma, que eu sou muito bom. Por que você está nessa faculdade? Por que você está nesse emprego? Você já parou para pensar que precisa ser por uma causa maior? Todas as pessoas dizem isso esses dias, que elas buscam uma profissão, primeiramente pela via de ser um canal de bênção dentro da sua área para a comunidade. Essa pessoa será bem sucedida. Quando a pessoa visa em primeiro lugar o status e o dinheiro, dias depois ela está frustrada. Ela está frustrada, minha gente. Em qualquer área que for. Alguém que busca o pastorado pela via do dinheiro, daqui a um tempo ele quer morrer. Por isso tem pastores se matando. Não sei suas causas. Também deixa cada um, Deus sabe de si. Em qualquer área, a pessoa que busca em primeiro lugar o acúmulo, a riqueza, e não dizer: não, o que eu tenho de dádiva, eu posso abençoar alguém. Eu quero servir com essa profissão, com esse curso, com esse talento, para ser útil para a sociedade, para a comunidade. E sendo útil para a comunidade, para o outro, automaticamente virá a recompensa. Isso é justo, isso é certo. O trabalhador é digno do seu salário. Mas essa pessoa que só pensa em si: então, só para mim, agora eu vou descansar, é só para mim. Que venha o meu reino, que seja feita a minha vontade.
assim na terra como no céu, e quer obrigar Deus a lhe dar o pão todos os dias, Deus não vai dar. E é por isso que tem gente que apanha, e é por isso que tem gente que perece e não consegue fazer a leitura disso. E quando repartimos, Deus nos cura, Deus nos abençoa. Queridos, aqui tem gente com muitos dons e talentos inigualáveis. Aqui tem pessoas inteligentíssimas. Aqui tem pessoas com muitos dons. Aqui tem pessoas com talentos, dons. Utilize isso para o bem desta igreja, para o bem de Santa Maria, para o bem do projeto Nações em Ação. Quem sabe você é uma pessoa que conhece meio Santa Maria, você é uma pessoa da sociedade, conhece muita gente. Utilize a sua influência para abençoar o projeto, para dizer assim: meu amigo, vai lá, me dá aí uma carrada de cesta básica. Aqui tem pessoas que Deus está prosperando financeiramente. Não é para você acumular, fazer reservas está correto. Aqui Deus não é contra você fazer uma poupança, não é isso. O texto aqui não é contra você guardar, você ser econômico, você fazer uma reserva. Não, aqui o texto está falando do egoísmo, de pessoa que só pensa em si, do miserável, que hoje só vai guardar para si, não consegue repartir um pouco. É disso que esse texto está falando. Querido, use os seus dons e talentos para abençoar mais pessoas. Aqui tem gente com voz extraordinária. Nos ajude no louvor. Aqui tem pessoas que Deus está prosperando financeiramente. Oferte. Como é que é? Apadrinhe uma criança do projeto. Chegue assim e diga: esse mês eu vou pagar a luz da igreja toda. Esse mês eu vou pagar. Aí eu vou dar aqui 50 cesta básica. Deus me abençoou. Deus está me honrando. Aqui na igreja tem um irmão. Ele é muito engraçado. Cada 2, 3 meses ele chega assim, diz assim, ele faz assim com a mão. Acho engraçado o jeitinho dele. Ele diz: pastor, está vindo um negócio para nós aí. Está vindo uma causa. Cada causa dele é que Deus não sei o que ele tem, um negócio que ele tem lá. Ele acho que ele foi ferroviário e tem umas causas na justiça há muitos anos. E é engraçado que nos anos para cá, sempre em épocas necessárias, ele chega e diz: pastor, está vindo. Deus está dando graça lá. Que coisa interessante, né? Ora, pastor, porque o meu dízimo, minha oferta é certa. Bacana isso, sabe, gente? Essa causa, já vou comprar um carro, já vou... Não, ele diz: a primeira coisa, a minha oferta, o meu dízimo já tá certo. Vindo, pastor, eu vou trazer aqui, eu vou consagrar na igreja. Bacana isso. Sabe quando essa pessoa, ela pensa na obra de Deus, ela pensa no outro, nas pessoas. É certo que Deus vai abençoar pessoas assim. Gente, pessoas assim nunca serão desamparadas. O dinheiro, ele se vai. O homem que se tornou o homem mais rico do Brasil, da noite para o dia, o Eike Batista, da noite para o dia, se tornou um presidiário. Alguém que não tinha mais nada para ele. Veja que as riquezas, elas vão e vêm, muito fácil. Elas não são garantia de nada. Sabe o que fica? Amigos de verdade. A graça de Deus. Isso fica, isso permanece. Você pode aplaudir o Senhor? Vamos lá, faça isso com uma alegria. Para que eu vá encerrando, escute uma coisa. Alguns estudiosos, geólogos e demais estudiosos dizem, de alguma forma, o mar morto é morto, mas existe lá no fundo bactérias que resistem à alta salinidade, estão vivas. É uma boa notícia. Depois, existe uma profecia, existe uma promessa acerca do mar morto, que embora morto, haverá abundância de peixes. Vai produzir, o mar morto vai ter vida nele. Existe uma profecia.
Existe uma promessa. E é isso que eu quero falar com você também nesta noite. Escute uma coisa. Hoje de manhã eu testemunhava para um irmão aqui, nós conversando e orando. Eu disse para ele, por 3 anos, quando eu cheguei aqui em Santa Maria em 2000, eu passei por grande deserto. Mas eu tinha uma promessa de Deus. E por 3 anos, sempre em oração, eu lembrava a Deus do que Ele tinha me prometido. Gente, o que não me fez voltar para trás foi essa alemoa que queria muito ficar aqui perto dos pais dela. E porque também eu não sou um homem de recuar, é da minha natureza. Mete os peitos e vai para cima. Nem que se quebre todo, mas não volta atrás. Mas acima de tudo, a promessa. Teve dias de eu chegar em casa, no meu sogro, 11 horas da noite, comer um prato de comida, e ir lá para minha casa, lá em Rio Branco, eu estava construindo, fazer massa para o outro dia, porque eu não podia pagar um servente. Então eu fazia massa, deixava pronto para o pedreiro no outro dia ir lá fazer. Eu ia lá para o quintal que não tinha nem cercado. Era o quintal aberto, porque não tinha nem como colocar um muro, uma cerca. E muitas vezes eu olhava para o céu e disse: onde é que tu está, Senhor? Onde é que tu está, Senhor? Onde é que tu está? O Senhor me trouxe para cá para me passar vergonha e humilhação. O que eu ganho de salário era quase que eu tinha de gasolina no meu carro para andar na igreja lá, para atender o povo. E hoje é o meu salário que eu tenho aqui. O Senhor me trouxe para cá para isso, Senhor. Cadê a tua promessa? Meus irmãos, e muitas vezes eu sentia poderosamente. Deus dizia assim: aquilo que eu disse, aquilo que eu falei, pode passar os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. E era isso que eu me apegava. E quando eu saía daquela oração, que eu chegava em casa renovado, tomava o banho, meia-noite, 1 da manhã, e pronto para o outro dia, 7:30 da manhã, estar na lida de novo. E era isso que me renovava. Sabe o quê? O fio de escarlate, a promessa de Deus. É Raabe que vai receber os espias. Faz uma bondade. Ela reparte a própria vida com os espias de Israel. Poderia morrer. Ela reparte a própria vida, escondendo os espias. E quando os soldados saem, os espias dizem assim: nós vamos voltar aqui. E nós vamos destruir essa cidade. Como você nos fez um bem, coloque um fio de escarlate na tua casa. E quando nós chegarmos com os exércitos de Israel, que nós olharmos o fio de escarlate, nós saberemos que é a tua casa. E tudo vai cair por terra. Nós vamos passar o fio da espada, tudo. Mas quem tiver contigo na tua casa vai ser salvo. Meus irmãos, dias depois, Jericó está cercada pelos exércitos de Deus, os exércitos de Israel. E quando as trombetas tocam e o povo grita, depois de 7 dias caminhando em volta de Jericó, a cidade mais antiga do mundo, a mais fortificada da época, desaba. Mas a casa que estava lá, a promessa, Espírito Santo, a casa que tinha o fio de escarlate, e todos que estavam dentro dela foram guardados, porque o poder da promessa mantém a vida. E Raabe e todos da sua casa foram salvos. Você pode aplaudir o Senhor? Faça isso com alegria. Nesta noite, eu digo pelo Espírito de Deus a você: se apegue ao fio de escarlate. Por 3 anos eu me apeguei à promessa de Deus. Eu disse: Deus, o Senhor desceu na minha casa. Eu tenho certeza que não foi coisa da minha cabeça, invenção minha. Eu tenho certeza que o Senhor desceu no meu quarto, sentou na minha cama, que baixou o colchão e me mostrou os campos do sul. E disse: prepara a tua mala, meu filho, e vai.
e tu passarás por muitas provações e humilhações, como nunca. Mas como nunca tu vistes, eu vou exaltar a tua cabeça. Por 3 anos, eu reivindiquei a promessa de Deus. O que me manteve nessa cidade, minha gente, não foi igreja, não foi ministério, não foi nada. Foi o fio de escarlate. Foi a promessa de Deus. Oh, que igreja do Senhor, se apegue à promessa de Deus. Oh, igreja do Senhor, oh, rabachão da mas tua palavra vai se cumprir. Oh, Espírito, diga a ele. Deus de aliança, Deus de promessas, Espírito, Deus que não se coloque em pé, diga a ele. mentir. Oh, Espírito, Tudo pode passar, Espírito de Deus, tudo pode tua palavra não vai mudar, faltar, mas Senhor. tua palavra tua vai palavra, se Senhor, cumprir. tua promessa, meu Deus. Deus já Diga, cante ao Senhor, de promessa, Espírito de Deus que não é homem pra oh, diga ao Senhor, oh, diga ao Senhor, pode passar, oh, meu tudo pode tua promessa mudar, não vai mas faltar. tua palavra vai Oh, se cumprir. Oh, Espírito Santo, abra suas mãos, cante esta canção. Vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Sim, Senhor, Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. deixa eu ler para você um texto, para você antes que eu ore. Qual é a cura para o mar morto? Primeiro, existe uma esperança, existe uma promessa e existe uma esperança. Se apegue à promessa, se apegue ao fio de escarlate. Oh, e tenha esperança. Tenha esperança. Tenha esperança que amanhã vai ser um novo dia. Tenha esperança. Tenha esperança que estamos passando por um momento de crise difícil. Mas tenha esperança que Deus não vai lhe desamparar. Que Deus está cuidando de você. Tenha esperança em Deus, no Senhor. Depois, olha esse texto de Lucas capítulo 6, verso 38. Lucas capítulo 6, verso 38 diz: esse é o remédio para o mar morto. Esse é o remédio para a morte. Dai e dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Esse é um texto que produz cura sobre o doente, vida sobre o morto. Dá, repartir. Que você tem repartido, que Deus lhe retribua em abundância. Pastor Jefferson, pastora Marta tem repartido com esta igreja, a começar dos pastores, né, pastor Jefferson? Máscaras, ele fez. Uma outra vez um lote ele doou, não é? E esse fez máscaras bonitas para os pastores, com o nome, com a logomarca da igreja. Pastor Jefferson, pastora Marta.